OVNI. Hoje, exploradores. Já no século I de nossa era, Sêneca disse que o nosso universo seria um lugar muito limitado se não oferecesse a cada época algo para pesquisar. E acrescentou o pensador, a natureza não entrega todos os seus mistérios de uma vez e para sempre. De maneira que, seguindo esse raciocínio, poderíamos imaginar que o fenômeno OVNI, de ter provas conclusivas, seria um mistério que a nossa época lhe cabe decifrar. Não, é uma estrela cadente. Aí está o OVNI da gravação. Eu não vejo nada. Estão se separando. Um OVNI, objeto voador não identificado, pois não sabemos o que é, não podemos o identificar. Come le esplosioni, eh? Sì, sembra come se fa delle gocce. Come la sta girando quella di Capodanno là? Vedi come spiove giù, ma mica troppo per la ciumellera. Mesmo que desconheçamos a origem e a natureza dos OVNIs, durante as últimas décadas, sua presença se tem feito mais evidente nas zonas povoadas, graças a evidentes registros em vídeo. Essas gravações mostram os OVNIs comportando-se de maneiras difíceis de explicar. Às vezes, se dividindo em dois ou lançando objetos menores. Olha o que está descendo dele. Sim. Já viu? Vi sim. Durante a Segunda Guerra Mundial, começaram a se conhecer informativos de pilotos de combate que falavam de objetos voadores não identificados do tamanho de uma bola de futebol, que eles chamavam de Foot Fighters. Para os ufólogos, se trataria de sondas de exploração enviadas por naves de tamanho maior. Agora, desde então, os relatos de pessoas que dizem ter visto OVNIs têm se multiplicado a tal ponto que os ufólogos têm chegado a identificar zonas do planeta em que os ditos avistamentos se produziram com uma frequência muito maior. Entre estes lugares, destacam-se o Vale Central do Chile, uma parte do Brasil e Flórida, nos Estados Unidos. Procurando casos de avistamentos de OVNIs no Vale Central do Chile, encontramos um protagonizado por uma testemunha privilegiada em agosto de 1999. Se trata de um piloto que diz não só ter visto o objeto, mas também ter sofrido alterações no motor de sua máquina que ele atribuiu à presença do OVNI. Eugênio Rojas é piloto civil e voa como hobby todos os fins de semana. Às 14 horas e 30 minutos do dia 21 de agosto de 1999, Rojas chegou até o aeródromo de Cerrillos, na zona oeste da capital, e abordou uma avioneta Cessna para sobrevoar o setor de pré-cordilheira. Era um dia, um fim de semana como outro qualquer.
com a particularidade de que nesse dia pela manhã tinha chovido e a visibilidade era excelente. Ou seja, me propus a sair com meu filho Inácio, de 4 anos, para dar uma volta pelo setor da defesa, em um trânsito normal de voo por aqui, pela região metropolitana. Nesse mesmo dia, do outro lado da cidade, no setor leste, a controladora de trânsito aéreo, Carmen Villarroel, cumpria seu turno na torre de controle do aeródromo de Vitacura. E foi ela quem manteve contato por rádio com o piloto Eugenio Rojas. Eu me lembro que este senhor andava em uma aeronave, que se não me engano era um monomotor, no clube aéreo em Cerrilhos, e me notificou em Calã, se me lembro bem, ia sobrevoando o setor da defesa. Quando começamos a sair de lá, do setor, notificamos a torre de Vitacura um objeto escuro se aproximando desde o oeste com rumo leste. Isso quer dizer Desde a costa, digamos, desde o setor da costa, vinha se aproximando em direção à cordilheira. Eu não tinha tráfego nesse momento. Você, como controlador, se supõe que deve ter mais ou menos o tráfego, o conhecimento do tráfego em seu ATZ, na tua zona de trânsito aéreo. Que neste caso é aqui. Que neste caso é o setor de Vitacura e que envolve o que é a defesa. Como eu ia saindo com esse rumo para chegar ao setor do Cerro São Cristóbal, considerei que era um tráfego que poderia ser conflitivo. Portanto, consultei a torre de controle, se é que tinham esse tráfego, para que me dessem as características de nível, velocidade, altitude e em que direção se dirigia para verificar minha posição. E ele me perguntou por que, aparentemente, viu um objeto que ele não pôde identificar como avião ou como planador. Os planadores são muito reconhecíveis no ar, pela sua envergadura, pela sua forma. Então me disse que não se tratava de um planador, definitivamente. Eu definitivamente o comecei a observar, claro que sem perder de vista o que estava acontecendo com o meu avião. E se tratava de uma espécie de esfera, uma esfera que, como aparece sempre, que brilha, mas não brilhava. A parte dianteira, ou seja, por onde ia a direção desta esfera, era côncava. A parte traseira também era. Continuava como esfera, mas tinha irregularidades rochosas, como arestas. Baseando-se em sua experiência como piloto, a testemunha calcula que o objeto ia a 4.000 pés de altura e a uma velocidade média de 360 km por hora. Por isso, descartou que fosse um meteorito. E como lhe digo, um meteorito definitivamente tem uma queda, tem uma inclinação que chega até a Terra. Não, isto se manteve reto e nivelado. Continuei minha saída do setor de defesa, quando no avião em que vinha comecei a sentir uma diminuição, uma queda das rotações. E justamente ao vê-lo tão perto, porque acho que iam em rota de colisão, ao vê-lo tão perto, aparentemente lhe teriam começado a falhar os instrumentos do motor. O motor começou a se comportar de maneira irregular, provocando uma leve queda. Continuou uma queda leve, mas era uma descida, o que lógico, eu rapidamente comecei a olhar ao meu redor, que poderia ter Me lembro que estava no setor de uma pista de golfe, que é Vale Escondido, assim que pelo menos eu tinha algo parecido a uma pista, algo onde poderia aterrissar. E meu filho estava dormindo, porque a viagem já tinha sido longa, já estávamos há algum tempo voando. Estou falando de 50 minutos. Ia com sono, acordei para nos preparar e o objeto vinha mais perto.
Mas foi em tão poucos segundos que aparentemente também não lhe deu tempo para notificá-lo. Tudo aconteceu tão rápido. Naquele minuto, novamente, já colocando-me na trajetória final, longa, em direção à pista de Vitacura, rapidamente recuperei toda a potência, todas as características do avião, como se nunca tivesse acontecido nada. E quando desapareceu, os instrumentos voltaram a funcionar sem nenhum problema. Então, por coincidência, aconteceu isso. Teria gostado muito de ver o que aconteceu com esse objeto e o segui com o meu campo visual, o que me permitiu o avião, a aeronave, até o lugar onde já o perdi definitivamente, numa quebrada que é onde nasce o rio, onde passa o rio Mapocho. Eugênio Rojas considerou que o objeto seguia uma rota que vinha do mar, passando sobre o Cerro San Cristóbal em direção à cordilheira. Considerei conveniente informar isso à Torre de Vitacura, no ar, e lhe disse que tinha visto um objeto a uma altitude de 4.000 pés, que definitivamente, eu acho que vou morrer com isto. Não tinha asas e não tinha as características de uma aeronave em absoluto, nem de helicóptero, nem de planador, pois conheço muito bem os planadores. Assim é que decidi notificá-lo e expliquei que era um objeto. Recebido, me disse a moça que estava no controle. Ele é um piloto e ele não vai se arriscar a fazer uma brincadeira e nada do tipo. Ou seja, acredita-se que os pilotos são pessoas sérias, como todos nós. São profissionais e, bem, se vem algo estranho, vão notificá-lo à pessoa que eles acreditem ser mais conveniente nesse minuto. Nesse caso, ocorreu de ser eu, que estava com ele, na frequência. Uma vez em terra, Eugênio Rojas tentou encontrar uma explicação para esta súbita falha que teve o motor de sua avioneta, enquanto durou o avistamento. Os mecânicos vistoriaram o avião e lhe disseram que não existia nada que justificasse a perda de altitude. Após a aterrissagem, a máquina estava em perfeitas condições. Acho que o fenômeno de um objeto que não é identificado, eu acredito que deva existir. Agora, de onde vem, de onde aparecem, se isto é do homem, é uma criação do homem, essa é a dúvida e isso é o que nós temos. Eu acho que até ter um diálogo ou ter algum antecedente mais real, mas definitivamente este objeto me indica que há algo estranho, me indica que é um objeto que não obedece à aerodinâmica que nós conhecemos.